Qual é a maneira correta de assentar revestimento em parede pintada? Como assentar azulejo em parede pintada? Esse é o assunto do vídeo de hoje. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Rafael Madeira, pedreiro azulejista aqui da cidade de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. O assunto de hoje é esse: parede pintada. Temos várias paredes pintadas, vamos pôr aqui a você um exemplo. Tem parede que é pintada somente com tinta comum, tem parede que é amaciada e depois pintada, tem parede que é feito grafiato, tem parede que é feito cristal e tem uma outra parede aí também que atrapalha quando você vai fazer esse assentamento, que é a parede que, em vez de ser reboco, é gesso. Eles fazem os tijolos e aplicam gesso, certo? Eu vou estar te passando uma dica agora. Essa dica é matadora, é muito importante que você aprenda isso, para que você não venha sofrer nenhum prejuízo futuramente nos seus serviços, na sua instalação, na sua reforma, independente do que for fazer, tá bom? Olha, a primeira dica é você retirar toda a tinta. Bom, isso eu já sabia, mas espera aí, tem vídeos aqui falando de picotar a parede. Dá certo, Rafa? Dá certo sim. Eu faço isso em áreas internas, ok? Áreas internas, ambientes internos, parte de dentro da casa, da residência, pode estar sendo feito isso. Mas a parte externa tem que ter um outro cuidado. Você tem que usar uma ferramenta apropriada para fazer isso. E eu vou estar te mostrando a seguir no vídeo todos os detalhes disso, certo? Eu estou aqui no MRV, estou aqui terminando um trabalho. As paredes desse apartamento são de concreto e não tem reboco. Eles passam gesso e depois fazem a textura por cima. Então vai ter todos esses detalhes no vídeo, beleza? Vamos parar aqui por agora com a parte teórica, né? Vamos partir para a prática e eu já vou adiantando, ó. Esse disco aqui, ó, rebolo diamantado, certo? Esse disco aqui é apropriado para desbastar a parede. Mas chega de enrolação. Vou agora continuar o vídeo com a parte prática para que você aprenda, beleza? Bora lá. Vou estar explicando agora o porquê você não deve fazer e quais riscos você corre fazendo em cima de uma parede pintada, ok? Confere aí. Neste vídeo você vai entender a necessidade de retirar a tinta. Tem pessoas que falam que não tem necessidade, é só picotar, mas nas áreas externas a gente corre um risco maior. Por quê? Olha como sai com facilidade. Nesse caso é uma tinta que foi colocada por cima de outra. Você pode conferir que é uma textura e ela é bem plástica, tá vendo? Quando ela recebe muita chuva, muita umidade, calor, ela vai fazer isso, ó. Ela vai se soltar. Facilmente ela vai se soltar. Aí vem a necessidade da gente retirar toda essa tinta. Por quê? Você vai estar instalando o seu revestimento ou porcelanato e ele vai trabalhar com a gravidade. Ele vai ter que ter um ponto de ancoragem. E se ele se ancorar nessa tinta que está fraca, futuramente ela vai sair. Você não tem garantia nenhuma fazendo em cima disso. Parede com massa corrida e tinta. Como eu faço para preparar essa parede? Acompanhe agora essas dicas, que é a nossa primeira parede a ser falado aqui no vídeo. Para agilizar o trabalho e facilitar, você pode utilizar as ferramentas elétricas. Vou falar a respeito da esmerilhadeira. Você pode estar utilizando ela com um disco mais barato. Os discos de desbaste são bem caros. Esse daí, ó, dá esse resultado e não é um disco tão caro. Vou mostrar para você. Para fazer o desbaste da parede, primeiro eu procurei a opção barata. Foi o que eu achei no mercado, esse disco da fabricante Makita. Um disco que o vendedor me disse que era para alvenaria. Perguntei se eu podia usar ele para desbastar a tinta, ele falou que talvez daria certo. E até que deu certo. Um disco de R$7, muito barato, você pode utilizar ele para fazer o desbaste da massa corrida e da tinta. Porém, você pode notar comigo que ele não tem ventilação. É um disco inteiro, ele não tem ventilação e tem que saber trabalhar com ele. É o famoso quebra-galho da obra. Dá certo, mas não é a ferramenta apropriada. É a ferramenta barata para fazer o serviço. Confira a seguir. Se você prestar atenção, você vai ver que eu não estou encostando totalmente o disco na parede. Ele não está totalmente faceado com a parede, arrancando toda aquela camada de massa corrida, de tinta. Eu estou utilizando a parte de fora do disco, certo? Por quê? Porque ele não é o disco apropriado, ele é um quebra-galho. Esse disco nada mais é do que uma opção barata para você fazer o desbaste da parede. Por quê? Porque um disco diamantado custa 3, 4, 5, 6, até 10 vezes mais do que o preço desse disquinho aí de R$7. É uma opção barata que eu quis trazer para vocês e a seguir estarei mostrando como você trabalha com um disco diamantado, ok? Vai acompanhando aí.
Parede com textura, com cristal ou com grafiato. Como eu vou fazer para retirar tudo isso? Bem simples, acompanhe agora as explicações. Como você viu no vídeo anterior, nós vamos trabalhar em cima de uma parede, certo? Vamos trabalhar ali colocando o revestimento numa parede que recebeu grafiato. Então, você tem que estar preparando essa parede. É importante que você use máscara, óculos e protetor auricular, certo? Isso aqui é muito importante você utilizar para trabalhar com essa ferramenta. Bom, aqui nós temos um disco, vou filmar de perto, um disco de desbaste, certo? De concreto. Ele tem a ventilação dele, que é apropriada para isso, para retirar todo esse grafiato, para retirar toda essa textura, que é uma textura mais forte do que a massa corrida. A massa corrida é um pouco mais fraca, porém, se quiser utilizar na massa corrida, você pode estar utilizando também. Nós vamos utilizar a esmerilhadeira sem a proteção, por isso que é bom utilizar o óculos e a máscara, para não acabar se machucando. E é isso aí. Vou estar mostrando agora na prática para você como usar as ferramentas. Bora lá. Agora que você já conhece o disco diamantado para desbaste de parede, você vai ver como eu trabalho com ele. Eu começo do meio da parede e depois eu subo ou desço, retirando toda a camada de tinta que tem ali, camada de textura, de gesso, o que tiver ali a gente tira tudo. Olha só porque é importante utilizar o óculos e a máscara, por conta da química, da poeira. Não se esqueça, sempre usa óculos e máscara. Aproximei um pouco mais a câmera para você entender como a gente trabalha com esse disco. O outro disco eu usava a parte de fora dele. Esse já é o contrário, esse eu encosto ele totalmente na parede. Todo faceado, certo? Faço movimentos circulares para estar retirando com mais facilidade. Porque quando você apenas segura, pressiona na parede, ele vai fazer um buraco. Então você tem que ter todo o controle fazendo movimentos circulares para retirar toda a camada por igual. Não afundar muito e nem deixar muito superficial. Tem que deixar no reboco para que você possa fazer o próximo passo, que é a impermeabilização, e depois fazer o assentamento ali do seu revestimento ou do seu porcelanato. Olha aí o tanto de poeira que faz. Eu vou chamar a atenção sim, eu quero que você se preocupe também com a sua saúde. Não esqueça, põe óculos e máscara, porque essa poeira faz mal para o seu pulmão e pode te prejudicar no dia de amanhã. Parede que foi rebocada com gesso. O que devo fazer? Se liga nessa dica que eu vou passar para você agora. Confere aí comigo. Bora lá. Vamos lá. Estou no MRV aqui, reformando esse MRV. Essa parede, ela é de concreto, certo? Então, primeira dica, não vai adiantar nada você picotar, porque concreto não picota. Não tem como você estar picotando concreto com a talhadeira ou com um rompedor. Outra coisa muito importante, não tem reboco. E como eles preparam essa parede para estar fazendo essa textura? Gesso, certo? Eles preparam com gesso, eles passam o gesso e depois eles vêm com essa textura aqui, certo? Então o que eu vou estar fazendo? Te explicando os detalhes aqui para você fazer o preparo da parede em si, para poder estar sentando ali o seu revestimento, o seu porcelanato, nessa parede de entrada aqui, se caso você queira fazer isso. Bom, alguns procedimentos não mudaram, eu continuo usando a esmerilhadeira com um disco de desbaste diamantado, certo? Se você for procurar para comprar, é um disco de concreto, desbaste de concreto diamantado. Bom, como você está acompanhando, ó, deixei só esse pequeno espaço aqui sem fazer para mostrar o exemplo, né? Te dar as informações que você precisa saber a respeito disso. Olha, eu desbastei toda a parede, certo? Ali é gesso, então não precisa desbastar muito. Porém, ó, olha como fica lisinha a parede, ó. Tá vendo? Parede de concreto. Essa parede é de concreto. E você consegue deixar ela lisinha usando o disco de desbaste diamantado corretamente. Você vai estar retirando. Quero te chamar a atenção numa coisa também, ó. Isso daqui é pó de gesso e textura, certo? Olha isso, gente. Ó. Olha o tanto de pó. Então, só para você ver,
cuidado que você deve ter. Usa máscara, sempre usando máscara e tudo mais. Agora, ó, vou te mostrar aqui para você realmente entender. Isso daqui é uma textura rolada, um rolo de lã, se eu não me engano. Rolo de lã não, uma textura rolada. E aqui, ó, a gente tem o gesso. Você pode reparar, tem uma camada bem grossa aqui. Uma camada de uns 3, 4 milímetros. Porque eles passam o gesso, preparam tudo com gesso. Depois que seca, eles fazem essa pintura aqui, ó, certo? Não tem como picotar, ó. Eu deixei um espacinho para você ver. Isso aqui eu fiz com a esmerilhadeira. Picotando não dá certo. Você tem que lixar mesmo, tirar, deixar tudo, deixar bem lisinho, para você poder estar fazendo o trabalho. Vamos para o próximo passo agora, então. Depois de retirarmos toda a camada de tinta, de gesso, de grafiato, cristal, textura, seja lá o que tiver em sua parede, você vai ter que deixar ela a esse ponto que você está vendo no vídeo, somente no reboco. Depois disso, se você quiser garantir um pouquinho mais o seu trabalho, você vai ter que impermeabilizar esse local, certo? Eu vou te mostrar agora um impermeabilizante, como ele é preparado, como a gente prepara a parede para aplicar o impermeabilizante e o resultado de tudo isso, beleza? Bora lá aprender mais um pouco. Impermeabilizante. Vou te passar 2 impermeabilizantes diferentes. Não vou ficar citando o nome de marca, você pode escolher aí um fabricante, mas é importante que você siga tudo que vem na caixa. Esse impermeabilizante, como você vê, a gente adiciona o líquido que vem ali, parece um saquinho de leite, mas não é um saquinho de leite. É um líquido que você vai colocar, um líquido plastificante, e depois você vai adicionar o pó e vai bater ele com o batedor. O próprio fabricante pede para bater com o batedor e vai conseguir ali atingir a consistência que ele deve ter para poder fazer a aplicação. E assim fica o impermeabilizante depois de pronto. Depois que você misturou os 2 componentes, ele tem que ficar dessa forma. Mas fica muito líquido assim mesmo, fica dessa forma, é como o fabricante pede. Segue tudo que o fabricante pede que dá certo. Você vai utilizar a trincha ou a brocha, cada um fala de um jeito. Você vai utilizar essa ferramenta para fazer a aplicação do impermeabilizante. Essa parede aí, ó, já foi passada a primeira demão na vertical. Passaram-se 4 horas que eu fiz essa aplicação e estou voltando agora com a segunda demão cruzada, certo? Você vai cruzar as 2 aplicações. Nunca faça no mesmo sentido. Eu fiz na vertical e agora eu vou voltar fazendo a segunda demão cruzada na horizontal, ok? O fabricante pede dessa forma, então a gente faz tudo conforme o fabricante pede. Preste atenção como é fácil, ó. Você pega uma certa quantia e vem passando. É questão de prática. Eu não vou ficar falando aqui que tem segredo, porque se você pegar e fazer, você aprende. O vídeo tá aqui só para te passar dica e te ajudar. O que você vai aprender, meu amigo, minha amiga, na realidade é fazendo. Então, bota a mão na massa que dá tudo certo. Tô aí terminando agora a segunda demão, como eu expliquei a você. É importante você seguir aquilo que o fabricante do seu impermeabilizante está pedindo, certo? Antes de fazer isso daí, eu molhei toda a parede conforme o fabricante pediu e fiz as aplicações conforme ele pediu também. 2 demão, se necessário 3, 4 demão de impermeabilizante. Depois que fez isso, você já pode assentar o seu revestimento ou o seu azulejo, porque já está tudo certo e seguro, beleza? No dia seguinte, a parede já estava dessa forma que você está vendo, totalmente seca, ok? Esse é o impermeabilizante em que você compra e faz todo o preparo como você viu no vídeo anterior. Vou estar te passando agora uma outra maneira de passar esse impermeabilizante na parede, certo? Mas um impermeabilizante feito com o Bianco, ok? Vou estar falando a respeito disso. Também fica bem firme e você vai conferir comigo a resistência dele na parede. A resistência mecânica, como ele gruda e como fica o resultado dele aplicado. Confere aí.
Como você está vendo, eu estou impermeabilizando esse local. E aí eu não estou utilizando aquele impermeabilizante em qual eu falei anteriormente. Eu estou utilizando o Bianco. Eu coloquei uma certa quantia de Bianco com argamassa AC3 e cimento. Sim, coloquei argamassa AC3 e cimento. Tem pessoas que vão pensar, mas isso é loucura. Não, não é. Sabe por que não é? Porque eu vou te mostrar o resultado disso. E você vai ter a certeza que se você fizer assim, também dá certo. E o seu revestimento vai ficar bem ancorado. Vai ter um ponto de ancoragem bom. E não vai se desprender nem tão cedo. Confere aí comigo. Como você pode notar, fica bem ancorado, fica firme, ó. A impermeabilização fica tão boa que dá trabalho até de retirar ela manualmente. Após ter feito todo o preparo da parede, em questão de desbastar ela, prepará-la com impermeabilizante, você vem fazendo a parte mais agradável agora, sem tanta poeira, né? A parte que você vai gostar de fazer, que é o assentamento. Você fazer o assentamento ali, a instalação do seu azulejo, certo? Depois é só rejuntar e tchau, obrigado. Não tem mais problema nenhum, tá tudo certo. Esse é o vídeo de hoje, espero ter ajudado você com essas dicas, com todos esses detalhes. Você vê que é muito importante você impermeabilizar também a parede, é importante que você tenha todos esses cuidados para você não acabar fazendo o serviço errado, para o cliente não te ligar depois de um ano e falar, olha, caiu tudo, vem refazer, aí vem aquele susto e aí você não tem onde colocar a sua cara, né? Acontece, gente. Não estou aqui desmerecendo as outras maneiras que os outros profissionais fazem, essa é a maneira que eu faço. Dá certo, nunca deu problema, eu procuro fazer da melhor forma, para que não venha dar problemas para mim, beleza? Se você gostou desse vídeo, deixe seu joinha, deixe seu comentário aqui abaixo também. Aqui abaixo, na descrição do vídeo, tem minhas redes sociais, Facebook e Instagram. Me segue lá no Instagram, no Facebook também. Antes de postar os vídeos aqui, eu sempre estou atualizando lá vocês que vai sair vídeo novo, tá bom? Eu espero ter ajudado mesmo, de coração, e fica aqui um forte abraço do pedreiro azulejista Rafael Madeira, você que é inscrito no canal. Até a próxima, gente. Falou!